Senhor Deus, queremos pedir a Tua condução e a Tua orientação nesse momento em que vamos pregar a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude e nos liberte de qualquer coisa que possa conduzir-nos ao entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos pregado sobre o que é a fé reformada nesse momento aqui à noite e continuaremos fazendo isso durante muitos meses ainda esse ano. E nós iniciamos falando sobre os solas, que são aqueles princípios elementares ali, aquelas bandeiras que foram defendidas pelos reformadores no início da reforma. Nós já falamos do sola gratia, do sola fide. Semana passada falamos do solus Christus. E hoje nós vamos falar sobre sola Scriptura. Só que, diferentemente do que nós fizemos com os outros solas, quando pregamos apenas uma mensagem em cada sola, só uma sobre a graça, só uma sobre a fé e só uma sobre Cristo, eu vou pregar 4 mensagens no sola Scriptura. E vou fazer assim por quê? Porque os outros solas, vocês vão perceber que eles serão aprofundados em outros momentos. Exemplo, quando nós formos falar das doutrinas da graça, nós vamos falar do sola gratia. Quando eu encerrar esse momento dos solas, eu vou falar sobre justificação pela fé. Então nós vamos intensificar o sola fide. Quando eu for falar sobre soberania de Deus, nós vamos falar muito sobre o sola deo gloria. Então, o sola Scriptura eu vou enfatizar logo agora, não que a gente não vá voltar a ele de uma vez ou outra, mas eles serão enfatizados nos próximos 4 domingos. Então hoje a gente inicia essa mensagem, essa série de mensagens no sola Scriptura. Então, olha só. Nos últimos 3 domingos, ao longo do nosso estudo sobre os solas, nós vimos que a Igreja Católica, para assombro de muita gente, susto de muita gente, a Igreja Católica, ela acredita que a justificação ou a salvação é pela graça, é pela fé e é por Cristo. O que a Igreja Católica não acredita é que a salvação seja somente pela graça, somente pela fé e somente por Cristo. Então, o grande diferencial entre reformados, protestantes e católicos é a ênfase sobre o qualificador somente. E a mesma coisa acontece em relação às Escrituras. A Igreja Católica também afirma a autoridade e a inspiração divina das Escrituras, mas não somente das Escrituras. Para os católicos romanos existe uma outra fonte de autoridade. Para nós reformados só existe uma única fonte de autoridade, que são as Escrituras, e mais nada. Para os católicos romanos existe uma outra fonte de autoridade. E a disputa entre reformados e católicos lá no século XVI não era sobre a autoridade das Escrituras. Como disse, eles creem na autoridade das Escrituras. A disputa entre eles era se essa autoridade era somente das Escrituras. E isso desencadeou a questão de como as Escrituras deveriam ser interpretadas.
O famoso Concílio de Trento, lá no século XVI, que foi aquele enorme concílio, aquela enorme reunião que durou muito tempo, com representantes de católicos do mundo inteiro. Concílio este que foi convocado pela Igreja Católica para responder ao mundo sobre o erro protestante. Então esse concílio, ele teve várias sessões, vários encontros. E no quarto encontro, na quarta sessão do Concílio de Trento, que aconteceu em 1546, foi dito o seguinte pela Igreja Católica, algo que perdura até os dias de hoje, porque no último concílio, há pouco tempo, eles afirmaram tudo que foi dito no Concílio de Trento. Foi dito o seguinte, se você está com o esboço em mãos aí, você pode acompanhar. Diz assim: o sacrossanto, ecumênico e geral Concílio de Trento, congregado legitimamente no Espírito Santo e presidido pelos 3 legados da Sé Apostólica, propondo-se por objetivo que notadamente se conserve na Igreja a mesma pureza do Evangelho, exterminados os erros. Este Evangelho prometido antes da divina Escritura pelos profetas, Jesus Cristo, Filho de Deus e nosso Senhor, promulgou primariamente por suas próprias palavras e depois ordenou que fosse pregado por seus apóstolos a toda criatura como fonte de toda a verdade que conduz à nossa salvação e também é uma regra de conduta. Também considerando que esta verdade e disciplina estão contidas nos livros escritos e nas tradições não escritas, recebidas pelos apóstolos na voz do mesmo Cristo, ou ainda ensinadas pelos apóstolos, ditadas pelo Espírito Santo, que foram transmitidas de mão em mão até nós. Essa parte da quarta sessão do Concílio de Trento tem sido, assim, objeto de muito debate, porque ela ensina que existem 2 fontes distintas, diferentes de revelação especial: a Bíblia e a tradição. Se alguém me perguntar assim: onde é possível encontrar a verdade da teologia cristã? Eu vou responder assim: na Sagrada Escritura. Mas eu também posso dizer assim: se você quiser ver um resumo das Escrituras, você pode ler a Confissão de Fé da nossa igreja, de 1689. Ali tem um resumo das verdades da palavra de Deus. Se você quiser saber a verdade acerca da teologia cristã, você pode ler o Credo dos Apóstolos. Se você quiser saber a verdade sobre a teologia cristã, você pode ler alguma declaração dogmática da história da igreja. Se eu disser isso, eu não estou dizendo que essas confissões e esses credos, que ao longo do ano nós vamos tratar deles, vamos vê-los, eu não vou estar dizendo que essas confissões e esses credos estão no mesmo nível de autoridade das Escrituras. Eu vou estar dizendo que o que é encontrado na Bíblia também pode ser encontrado em alguns desses credos. Isso não faz os credos acrescentarem nada às Sagradas Escrituras. Por que eu estou falando isso? Porque não foi isso que ensinou o Concílio de Trento. Aquele concílio disse claramente que existem 2 fontes distintas da verdade divina: as Escrituras e a tradição. A coisa ficou ainda mais intrigante
Porque há pouco tempo, no século XX, um erudito anglicano, ao fazer sua tese de doutorado, ele pesquisou os arquivos sobre as maquinações que aconteceram lá nos bastidores da Quarta Sessão de Trento. E ele descobriu que no primeiro rascunho do texto da Quarta Sessão está escrito o seguinte: as verdades de Deus se encontram, aquilo que eles fizeram lá no rascunho para chegar a uma definição. Esses rascunhos preservados, está escrito o seguinte: as verdades de Deus se encontram em parte nas Escrituras e em parte na tradição. Isso indica duas fontes distintas de revelação. Temos parte da verdade nas Escrituras e o resto nós buscamos na tradição. Quando o projeto foi apresentado, esse bispo anglicano descobriu, quando ele foi apresentado perante o concílio, dois padres de nome Bonucci e Natianti moveram um protesto. Espera aí! E esse protesto que eles fizeram era contra o termo parte nas Escrituras e parte na tradição. Eles alegaram que essa fórmula comprometia, minava a suficiência das Escrituras. Ou seja, aqueles dois padres, eles estavam lutando pelo quê? Pela suficiência das Escrituras, pelo sola Escritura. E conta a história que a discussão foi assim muito ferrenha. E os líderes do concílio cancelaram a sessão às pressas. No final de tudo, a expressão parte foi alterada para e. Saiu a expressão parte e entrou a expressão e, ficando de que maneira o que a Igreja Católica definiu? As verdades de Deus se encontram nas Escrituras e na tradição, que foi o que nós lemos. Não há, assim, nada registrado que nos diga por que essa alteração de para ou de parte e foi alterada. Alguns estudiosos acreditam que essa mudança foi feita para amenizar o protesto lá dos dois padres. Ou seja, a ICAR teria voltado atrás contra duas fontes de revelação e deixou a ambiguidade no ar. Outros vão dizer que a mudança de termos foi simplesmente uma questão de estilo, estilística, que não indicava qualquer mudança substantiva lá no pensamento do concílio. E a terceira alternativa é a possibilidade do concílio realmente ter ficado indeciso, sem saber o que fazer, e usou-se intencionalmente o que se chama de ambiguidade estudada. O que é isso? É aquela história assim, vamos deixar a questão para ser analisada depois, num outro momento, aquela fugida que se dá. O certo, gente, eu estou contando essa história aqui para vocês, eu estou usando essa história como pano de fundo para a mensagem. Por que eu estou contando isso aqui? Porque existe uma discussão eterna. Se lá em Trento a igreja pretendeu ensinar duas fontes de revelação ou não. Mas o que se sabe hoje é que na prática foi isso que a igreja ensinou posteriormente e continua ensinando até os dias de hoje. Na prática, o que isso mexe com a fé das pessoas? Como que isso mexe com a fé das pessoas? Quando a gente pergunta para um católico, tipo assim, da onde que você defende a doutrina do purgatório?
De onde que você tira a doutrina do purgatório? Está aqui? Nem precisa estar, porque está na tradição. Você vira para um católico e diz assim: de onde que você tirou a ideia da ascensão corporal de Maria para o céu? Isso não está em nenhuma parte do Novo Testamento, e nem precisa estar. Porque os dogmas católicos, os ensinamentos católicos, estão todos eles baseados onde? Na tradição da Igreja Católica. Ou seja, a tradição católica, ela possui autoridade sobre a consciência do homem da mesma forma que as Escrituras. Foi aí então que surgiram os reformados e disseram: não é assim. As coisas não são desse jeito. Para os reformados só existe uma única fonte de regra, de fé e de prática: as Sagradas Escrituras. Por isso que eles defenderam a bandeira do sola Escritura. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Os 4 últimos versos deste capítulo dizem assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que significa ser um reformado nos dias de hoje? Várias vezes, alguns de vocês já me perguntaram: pastor, às vezes as pessoas me perguntam, mas eu não sei responder muito bem o que é ser um reformado. O que é ser um reformado nos dias de hoje? Primeira coisa, não é tentar reconstruir uma época que não existe mais. Não é possível trazer o século XVI para o século XXI. Nós não queremos, como muitas igrejas fazem por aí em outras áreas, apanhar um pacote e transferir para a nossa igreja, transferir uma época para cá, nos prendermos ao passado. Não é isso. O que é ser reformado? Não é sacralizar as antigas tradições, porque isso acabaria nos levando para a idolatria. Ao longo dos anos, nós vamos chegando às conclusões do que é ser um reformado. Ser um reformado hoje significa aplicar na vida diária aqueles princípios que foram redescobertos pelos reformadores. Como, acima de tudo, os reformadores desejavam ser bíblicos. Como eles desejavam ser bíblicos, a grande virtude de viver a fé reformada hoje é tentar ser bíblico. O que é um reformado? É alguém que vive uma fé sólida baseada nas Escrituras. Esse é um dos grandes princípios da teologia reformada. A maneira como aqueles que professam a fé reformada encaram a palavra de Deus. A importância que eles dão à palavra de Deus. O desejo de conhecê-la, de estudá-la, de praticá-la. Por isso que um dos lemas da Reforma Protestante foi sola Scriptura.
Foi uma bandeira que os reformados levantaram. Eles soltaram a voz e começaram a dizer o seguinte: o que define a igreja não são as tradições dos homens ou as decisões dos concílios. O que norteia a igreja não é a palavra do Papa, não é a palavra de um líder, não é a palavra de um apóstolo, não é a palavra de nenhum ser humano. O que determina a nossa fé e a nossa prática é tão somente a palavra de Deus. Então, ser um reformado é alguém que valoriza muito as Sagradas Escrituras. O maior benefício, talvez este seja o maior benefício, que a reforma trouxe para o cristianismo foi a redescoberta das Escrituras. Numa época em que os dogmas religiosos dominavam, numa época em que as palavras infalíveis dos líderes eclesiásticos causavam terror, medo nas pessoas, numa época em que as superstições populares tinham domínio sobre como as pessoas viviam, numa época como essa, aparecem os reformados e dizem: esqueçam tudo isso. Esqueçam tudo isso e olhem tão somente para as Escrituras. E esse princípio pode ser observado de várias maneiras na prática. Porque entendiam que a Bíblia era a única autoridade, e porque valorizavam demais a Bíblia, isso desembocou na prática de que forma? Eles começaram a traduzir a Bíblia para a língua do povo. O povo não tinha em suas mãos as Sagradas Escrituras. A Bíblia era apenas acessível na língua materna dela, na língua que as pessoas não sabiam ler. Só era traduzida, às vezes, para o latim, a língua lá dos eruditos. E os poucos que sabiam ler, não sabiam ler o latim, só sabiam mais ou menos a língua materna. Então, esse amor pelas Escrituras, esse entendimento de que a Bíblia é a única fonte de autoridade, naquela época se traduziu de que forma na prática? Vamos traduzir a Bíblia para a língua do povo e colocar a Bíblia na mão do povo. Por isso que Lutero fez muito mais. Ele ajudou a estruturar a língua alemã, sabiam disso? Um dos maiores contribuintes para a língua alemã ser o que é foi Lutero. Ele ajudou muito o idioma alemão. Uma língua que naquela época não era bem estruturada. Lutero vai estudar a língua alemã, vai ajudar a estruturar a língua para quê? Para traduzir a Bíblia, para o povo poder ler a Bíblia. Junto com outros líderes, o que Lutero começa a fazer? Construir escolas. A primeira escola pública da Europa foi feita por Calvino. A primeira. Quando os franceses, lá na Revolução, 1789, vão propor o ensino público, o ensino gratuito, na Genebra de Calvino já existia há muito tempo, para o povo aprender a ler. Por quê? Porque de nada adiantaria traduzir a Bíblia para a língua do povo se o povo não soubesse ler. Então nós precisamos trazer a Bíblia para a língua do povo e ensinar o povo a ler. Por que isso aconteceu? Por amor ao sola Escritura, por amor à palavra de Deus, por entender que não existe nenhuma outra fonte de autoridade que não seja as Escrituras. Isso se deu na prática. Outra coisa, ou outro princípio que pode ser observado na prática. Calvino, ele incentivou a tradução de várias versões da palavra de Deus para vários outros povos. Alguns de vocês aí possuem em mãos a famosa Bíblia de Genebra.
A Bíblia de Genebra é um exemplo do que eu estou falando. Os ingleses que se refugiaram em Genebra durante as perseguições da famosa Maria Sanguinária, os ingleses que se refugiaram lá em Genebra, eles voltaram para a Inglaterra quando a perseguição acabou, levando uma tradução das Escrituras em inglês para que o povo pudesse ler. Que tradução era esta? A Bíblia de Genebra. Então, o amor pelas Escrituras desemboca em prática. Isso é ser um reformado. Infelizmente, muitos nos dias de hoje defendem o slogan sola Escritura. Defendem. Mas, na verdade, eles não valorizam as Escrituras no seu viver. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você afirma ser um reformado, eu sou um reformado, mas você não tem uma relação diária e carinhosa com as Escrituras, você pode ser qualquer coisa, menos um reformado. Você pode ser membro da igreja reformada, mas você não é reformado. Se você não tem uma relação diária e carinhosa com a palavra de Deus, você não é um reformado. Porque um dos principais princípios da fé reformada é o amor pelas Escrituras, é o viver pelas Escrituras, é o defender as Escrituras. Você está utilizando um título inadequado. Você está carregando um nome que não lhe pertence. Porque o que é um reformado? Um reformado é aquele que defende, e defende porque ama, e ama porque conhece as Sagradas Escrituras. Os reformados do passado e os reformados de verdade do presente são aqueles que permitem que as Escrituras modelem todo o seu viver. São aqueles que amam as Escrituras, que leem as Escrituras, que defendem as Escrituras, que conhecem as Escrituras. Uma vez Spurgeon, falando de John Bunyan, está aí no esboço. John Bunyan é o autor do Peregrino. Ele disse assim sobre John Bunyan: este homem é uma Bíblia viva, fúrio em qualquer parte, e você verá que o seu sangue é bíblico. A própria essência da Bíblia flui dele. Ele não consegue falar sem citar um texto, pois sua alma está cheia da palavra de Deus. Isso é ser um reformado. Então eu quero dizer para você que é membro dessa igreja, se você não tem uma relação diária e carinhosa com as Escrituras, você precisa rever os seus valores. Você está usando um título inadequado, porque reformado é aquele que ama as Escrituras. Esse texto que nós lemos de 2 Timóteo, ele tem muito a nos falar sobre isso que eu tenho dito até aqui. Paulo estava aconselhando ao jovem Timóteo diante das muitas pressões daqueles dias. E olha que interessante, naqueles dias as pessoas queriam novidades. Vocês acham que é só hoje? O mal é velho. Naquela época as pessoas já queriam novidades, queriam inovações, queriam trilhar por novos caminhos. E isso trouxe alguns problemas ali para a igreja. Diante desse contexto, o apóstolo vira-se para o jovem Timóteo e diz assim, olha aí verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
Não vai ficar aí indo de igreja em igreja, procurando unção do leão, procurando isso e aquilo outro, não, hein? Permanece naquilo que aprendeu.